Mais uma vez, graças e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Bom estarmos aqui, né? Isso é muito importante. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Mais uma vez o pastor Valdemir, né? Chegou primeiro. Você sabe que eu não... É interessante isso. Por isso que eu falo, irmãos, quem lê o nosso pensamento, ó, faz aqui, até arrepia o cabelo. Quem lê os nossos pensamentos, são os nossos corações, é Deus, irmãos. Eu estava lá, começou na segunda-feira. Eu falei, segunda-feira, eu pensei, não falei, eu pensei. Por isso que eu falo que é Deus no negócio. Segunda-feira eu estava em casa, passei o dia inteiro em casa, aquela chuva, não vou sair para lugar nenhum. Os meninos da banda também, ninguém deu bom dia, não deu boa tarde, ninguém falou nada. Também nem comentei, então não teve ensaio, fiquei em casa. E eu falei assim, se tiver essa chuva quarta-feira, eu não vou para Santa Cruz Navegante. Vou lá para o pastor Everaldo puxar, né? Aí na terça-feira a mesma coisa. Parou de chover, mas o pensamento continuou o mesmo, né? Aí quando eu saí do culto, eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou escrever para o pastor Valdemir que eu não vou, quarta-feira, né? Aí quando eu cheguei, que eu abro o celular, aí eu vi o pastor Valdemir. Aí antes de ler eu já sabia, ele me chamou primeiro. Aí eu falei, glória a Deus. Aí eu botei uma beleza. Falei, em nome de Jesus, vamos estar assim. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o primeiro capítulo, o verso 3, 4 e 5. Vai dizer assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um, de todos vós aumenta, de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. E o verso 5 vai dizer assim: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Pai amado e querido Deus, somos gratos a Ti por esta noite. Tu nos concedeu o dia e a tarde, e agora esta noite, para estarmos aqui juntamente com os nossos irmãos em Santa Cruz Navegante, nesse ministério evangélico Missão Mundial, para Te louvar, para engrandecer e exaltar o Teu santo nome. E já fizemos isso e queremos mais de Ti, como nós cantamos, que Tu diminua, que eu diminua e Tu cresça, Senhor, que Tu venha crescer cada vez mais e mais em nossas vidas, que Tu venha derramar da Tua graça, do Teu poder sobre nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, falar do Teu amor e das Tuas maravilhas, mesmo em meio a lutas e tribulações. Tu és o que tem nos sustentado. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, nossas falhas, no olhar, no pensar, no falar e no atuar. Que Tu venha, Pai, derramar do Teu bálsamo sobre nossas vidas. Somos falhos, somos seres humanos, somos pó, como diz na Tua palavra. Nós somos tudo o que a Bíblia diz que nós somos, Pai. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por estarmos aqui com os nossos irmãos, a quem Tu os preparou para estarmos aqui e ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Nos fortalece na Tua força e no Teu poder, para que nós venhamos, ó Pai, receber de Ti sempre as virtudes cardeais, a qual nos faz mais que vencedor em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu Te peço e já Te agradeço, certo da vitória. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, eu quero falar um pouco dessa igreja de Tessalônica, nesta carta do apóstolo Paulo, que
Essa igreja de Tessalônica, embora nova na fé, naquela época, né, que foi escrita a carta, ela tinha as marcas da maturidade cristã. Eu vou falar a verdade para vocês, eu oro para que Deus tenha várias igrejas com maturidade cristã. Maturidade cristã é a igreja que não fica na mimimice, na mimizagem, que às vezes, que nem, por exemplo, se eu for um pastor de alguma igreja e a pessoa olhar para mim, olhar para ela, eu estou olhando para a Tina agora, a Tina vai sair lá fora e vai falar assim: pô, o pastor Marco Antônio me olhou torto. Eu vou te olhar torto mesmo, Tina, eu vou olhar para todo mundo torto, por quê? Porque minhas vistas são tortas mesmo. Mas quando o crente ele não tem uma maturidade cristã, por causa de um olhar, por causa de um pisão no pé, por causa de alguma coisa, ele sai fora. Ele vai para outra igreja e na outra igreja vai ser a mesma coisa, irmãos, porque a gente tem que cantar aquele louvor: Senhor, a minha oração, eu sou a terra seca, eu preciso de água sobre a minha vida, que eu preciso de água, porque não adianta eu ir para lá nem para cá, porque não vai dar certo, porque a terra seca sou eu. Então eu oro a Deus para que nós venhamos ter muitas igrejas com maturidade cristã. Ela possuía as 3 virtudes cardeais da vida cristã. Qual era? Fé, amor e esperança, O apóstolo Paulo, ele declara aqui, sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor, e a cada um de vós aumenta uns para com os outros. Depois vai falar da paciência, que é a esperança, e ele suporta. O crente que tem a maturidade cristã, ele suporta. 1 Coríntios 13, verso 13, voltando um pouquinho, vai dizer assim, por que a maturidade cristã é essas 3 palavras, É fé, amor e esperança. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 vai dizer assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior deste é o amor. A fé, irmãos, é o princípio fundamental da salvação. A fé é o princípio fundamental, pois somente por meio dela o homem se volta arrependido para o Evangelho. Somente através da fé o homem se arrepende e volta para Deus, Louvado seja Deus. Pela fé ele é regenerado, ou seja, ele nasce de novo, para então desenvolver o seu relacionamento diário com Cristo, com o Altíssimo. Portanto, é impossível chegar a Deus sem fé. Somente pela fé o ser humano se mantém unido ao Senhor Jesus e desenvolve o fruto supremo do amor, pela fé. E é o amor que mantém o Altíssimo interessado em suas criaturas. Nós aprendemos, e está escrito na Bíblia, que o Senhor ele nos amou primeiro. Então é o amor que nos faz com que Deus olhe para nós, Louvado seja Deus. Com ele o Senhor foi capaz de sacrificar o seu Filho unigênito. Já a esperança é a confiança no cumprimento das promessas divinas e na vida eterna, que será uma realidade para o justo. Logo, as 3 virtudes caminham juntas, Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, as 3 virtudes vai caminhar junto, que é a fé, o amor e a esperança. Louvado seja Deus, neste mundo para nos conduzir ao céu. Quando finalmente tivermos alcançado aquilo que nos foi prometido no porvir, a fé e a esperança terão cumprido o seu papel, Quando nós formos arrebatados, quando nós formos tirados da terra, essa fé e a esperança acabam, Combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. Louvado seja Deus. Amém. Permanecendo então, aí permanece o que? O amor. Assim, olha só, assim nós vamos amar a Deus. Assim nós vamos amar a Deus. Porque muitos falam que amam a Deus, mas na realidade não amam. Poxa, mas como que eu vou demonstrar que eu amo a Deus? Não. Louvado, vai chegar lá. Louvado. Assim amaremos a Deus e aos demais, salvo de todo modo perfeito, contínuo e intenso por toda a eternidade,
aí fica só o amor quando nós somos arrebatados, e aí nós vamos amar realmente a Deus e os nossos irmãos. Louvado seja Deus. Quanto ao passado, falando da igreja de Tessalônica, estava firmada na verdade, pois tinha colocado a sua fé em Deus. Lá atrás, eu e você, nós colocamos a nossa fé em Deus, então nós estamos firmados. Quem continua nessa fé em Deus, continua firmado, e agora estava trabalhando para Deus. Agora nós estamos trabalhando para Deus. Lá atrás colocamos nossa fé em Deus, e hoje nós trabalhamos para Deus. Quanto ao presente, estava envolvida no amor a Deus e ao próximo. Quanto ao futuro, estava sendo alimentada pela expectativa, ou seja, pela esperança da segunda vinda de Cristo. Vejamos a importância de cada uma dessas virtudes na vida cristã. Nós vamos ver a importância da fé, a importância do amor e a importância da esperança, porque o crente que está com essas virtudes cardeais, irmãos, ele está firme na rocha, ele está operoso, ele está trabalhando, ele está aguardando a Cristo, ele sabe que realmente Cristo. Irmãos, eu estou estudando o Apocalipse, passando na rádio, vai ser tremendamente terrível para quem não for arrebatado, e esses dias estão próximos, nós estamos esperando o quê? Os dias maus estão aí. Vamos falar então da primeira virtude cardeal, que é a fé. E a fé, irmãos, quem tem fé produz obra. Isso é muito interessante. Quem crê verdadeiramente em Jesus torna-se operoso no reino. Afinal, a fé sem obras é morta. Olha só, Tiago capítulo 2, lá para frente um pouquinho, o verso 14. Tiago capítulo 2, verso 14. Eu vou ler do 14 ao 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes serdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, A fé sem obras, irmãos, e muitos pensam que o simples fato de crerem e confessarem a fé em Jesus já é o suficiente, Porém não é, Porém, na prática, não compreendem o que isso significa. A fé que salva é a fé viva, louvado seja Deus, que nos leva à obediência, ou seja, quem verdadeiramente crê faz uso da sua fé para obedecer à palavra de Deus, e com isso molda a sua vida de acordo com os ensinamentos da palavra. Portanto, se a pessoa diz ter fé, mas essa fé não é acompanhada pela prática da palavra, então é inoperante e morta. Eu tenho fé, mas eu não obedeço a palavra, eu não faço o que a palavra diz, eu faço tudo o que eu quero, dentro do que a palavra diz. Eu me preocupo muito com outras coisas, menos do que a palavra diz. Então é uma fé que não opera, é uma fé morta. Louvado seja Deus. O que o Espírito Santo nos ensina nessas palavras é que a fé sobrenatural é materializada em atitudes corretas e não em argumentos vazios. Tiago não está dizendo que a salvação vem pelas obras, não é isso que ele está falando, senão seria alcançada por merecimento, não pela graça. Muitos aí dizem: vou entregar marmitex ali, meu lugarzinho no céu eu já ganhei, já garanti. Não é nada disso, não é nada disso. Louvado seja Deus, é pela graça. O que ele está enfatizando é que, uma vez salvação sendo efetuada pela fé, as obras virão como consequência natural dessa salvação. Quer dizer, a fé produz a salvação e o efeito da salvação as obras. Eu tenho fé, já ficou operante. Porque, irmãos, quem tem a fé em Jesus Cristo,
Quem conhece a palavra quer falar de Jesus para outras pessoas. E foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para isso, para que nós venhamos ter essa fé sobrenatural, uma fé operante, que faça com que nós venhamos fazer a obra de Deus. E é naturalmente, não é nada forçado, né? Eu aprendi isso, irmãos, aqui na Templo de Deus. Eu tocava na banda ID, e aí eu via que a gente vinha para a igreja, a gente estudava, a gente louvava, a gente orava de manhã, orava de noite e tal. Aí uma vez eu saindo com a banda ID, eu fui uma igreja louvar a Deus, e aí o pregador ele falou assim: irmãos, eu não espero por ninguém, eu não espero pelo meu pastor, eu não espero pela minha esposa, pela minha mãe, eu não espero por ninguém, eu apenas compro os panfletos, eu pego os panfletos, eu oro e vou para a rua e vou pregar o Evangelho. Eu não espero por ninguém, porque é uma coisa que está dentro de mim, ele falou, é uma coisa natural eu falar do amor de Deus. Eu entendi que eu fui chamado para pregar o Evangelho. E essas coisas, irmãos, não é para pastor, é para todos. O ID é para todos. Quem tem que pregar é o pastor. Não, somos todos os chamados, todos os que entenderam o chamado de Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Então, a salvação, irmãos, conduz ao serviço. Quanto mais robusta é a fé em Cristo, tanto mais dedicada é o trabalho para Ele, para Deus. Louvado seja Deus. A palavra traduzida por operosidade é ergon, tá? É trabalho ativo, ou seja, todo trabalho, né? Operoso é trabalho ativo, é todo trabalho. Sabe, irmão, eu tenho que trabalhar, eu não tenho que me lembrar que eu já fiz. Quando eu era lá, eu fazia e acontecia, e hoje? É que nem aquele testemunho, irmãos, quando eu era do mundo, eu fazia e agora, irmão, na igreja, sabe, agora que eu me converti, sabe, irmão, eu vou para a igreja, às vezes não tem nem vontade de ir. Não, irmão, se Deus chamou porque tu era aquele cara que era ativo, continua ativo na igreja também, porque Deus te chamou porque tu fazia as coisas erradas, então agora Ele te chamou para fazer as coisas certas. Agora eu ter vergonha de pregar o Evangelho, eu ter vergonha de dizer que eu sou cristão, eu ter vergonha de ficar pregando panfleto na rua, eu ter vergonha de cantar na rua? Não, irmão. Outro dia eu arrumei uma caixinha, irmão, desse tamanho assim, parece aquela da gringo lá, sabe? Aquelas gringonas, aí engata a guitarra nela assim, e ela tem 10 watts em RMS. 10 watts em RMS é muito som, e eu saí para a rua. A minha mulher falou: tu tá ficando louco. Eu falei: tô nada, menina, ainda não é nem o começo do que eu quero fazer. E irmãos, a gente tem que ser operoso, tem que trabalhar, né? Cristão governado e energizado pela fé inclui cuidar dos doentes, consolar os que estão à morte, instruir os incultos, mas sobretudo pregar o Evangelho. E fazer isso até mesmo em meio a terríveis perseguições. Olha só, em 1 Tessalonicenses, aí mesmo, do 6 ao 10, né? Aqui mesmo em Tessalonicenses, eu saí do 6 ao 10, segunda, olha só, 1 Tessalonicenses, do 6 ao 10, que vai dizer: e vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como os ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eles estavam em tribulação, eles adoravam ídolos, mas eles ouviram a palavra, abandonaram os ídolos e foram pregar a Jesus Cristo, né?
quê? Porque é uma fé operante. Isso sim foi uma obra resultante da fé, né? Então nós temos que ter esse resultado, irmãos. Temos que ter. Sabe, eu não me preocupo se as pessoas vão vir para essa igreja. Eu não me preocupo se elas vão para outra igreja. Eu não me preocupo. Eu me preocupo de eu pregar o evangelho para as pessoas. Esse que é o importante. Porque a Bíblia diz que Paulo lança a semente, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Cristo, não somos nós. Outro dia, muitos anos atrás, eu ia para a Rádio Brasília, vim de ônibus, desci lá, aí estou andando, aí tinha uma banca de jornal logo ali no início, e aí estava uma moça evangelizando, e ela falou assim para o camarada assim, eu escutei, bem na hora que eu estou passando, eu poderia ficar aqui falando de Jesus para a tua noite toda, mas eu nunca vou te convencer. Aí eu parei e falei assim, realmente, nem eu vou te convencer, nem ela, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E fui embora. Aí ela falou assim, é isso mesmo, é isso que ele falou. Porque a gente não convence ninguém. O vendedor até nos convence, irmãos, né? E de vender o produto. Ele até nos convence, mas a gente não convence ninguém em aceitar a Cristo, porque isso é trabalho do Espírito Santo de Deus. O amor, falando da virtude cardeal, o amor, ele produz serviço intenso. O grego, kopos, é abnegação, ou seja, é trabalho exaustivo, árduo, que envolve suor e fadiga. Olha só, né? Abnegação é uma palavra que fala trabalho exaustivo. E o amor, ele produz esse trabalho, esse serviço intenso. Quem tem amor pela obra faz isso. As pessoas falam assim, mas tu, é isso. O próprio Cristo disse, quando os apóstolos falaram assim, Senhor, você não vai comer? Ele falou assim, minha comida é fazer a obra de Deus. Minha comida é fazer a obra de Deus, irmãos. Por isso que o trabalho ele é intenso, exaustivo, é árduo, mas que envolve suor e fadiga. Enfatiza o cansaço que decorre da utilização de todas as energias. Nós temos que gastar mesmo energia. Quantas noites nós ficamos acordados, usando droga, bebendo, indo para lá e para cá? Quantas semanas eu fiquei uma semana direto usando droga e bebendo e trabalhando e acordado sem dormir, que nem zumbi. Aí agora para Deus eu vou falar que eu estou cansado. Para Deus eu posso estar cansado, eu posso estar fadigado, mas isso é o que produz o amor que nós temos por Cristo, o trabalho, o serviço intenso. Louvado seja Deus, hein? Louvado seja Deus, né? Como eu falei, a abnegação é abrir mão de interesse e vida pessoal, tá? Abnegação, abnegar, eu olhei no dicionário, é abrir mão da nossa própria vida para fazer a obra de Deus. Sabe, irmãos, eu gosto de Deus porque Ele me mostrou algo muito importante. Eu sempre trabalhei, mas quando eu aceitei Jesus Cristo, eu fiquei 1 ano na prefeitura e depois eu fui exonerado. Havia um conflito entre eu e o partido do Beto Mansur, e aí ele achou uma brecha e me exonerou. Quando ele me exonerou, eu fiquei 4 anos desempregado, e nesses 4 anos, Deus me ensinou a fazer a obra dele, não me preocupar com a minha família, não me preocupar, irmão. Eu estava uma vez chegando na Rádio Brasília, e quando eu cheguei lá, estava fazendo a programação, aí os programadores saíram, depois chegou um irmão, e o irmão chegou e falou assim, irmão, eu não conheço o irmão, mas eu vim aqui falar com o irmão. O nome do irmão é Marcos, o meu também é Marcos, e eu vim aqui, que Deus mandou eu vim aqui falar, o irmão se preocupar com os dele, que os seus Deus cuida. Quando ele falou isso, minhas lágrimas correram nos meus olhos. E o irmão entrou e nós começamos a fazer a obra junto. Eu e esse irmão por muitos anos ali em Santa Rosa. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Deus, Ele cuida dos nossos. Irmãos, eu tenho um testemunho que os meus filhos falam que Deus deu livramento. Por que Deus deu livramento para o meu filho se ele não é cristão? Ele está afastado, mas ele não faz a vontade
aquele homem falou assim: ó, Deus falou para mim falar para você, cuida das coisas de Deus, que dos teus cuido eu. E Deus cuida, irmãos, Deus cuida, Deus cuida. E nós estamos aí, evidenciamos o amor por Cristo, pelo que fazemos para Ele, para Deus, demonstramos o amor ao próximo, não apenas com palavra, mas com atitudes concretas de serviço, né? A gente dá vida para outra pessoa, é levando a palavra de Deus, que é vida a palavra de Deus. Esse é o serviço, esse é o amor que nós temos que ter ao próximo. As pessoas acham que eu tenho que dar dinheiro para o próximo. Claro, às vezes a gente dá uma cesta básica, dá uma roupa, mas o primordial é a palavra, é a pregação, que é a vida. E aí ele vai entender, porque quando a pessoa não entende a palavra, você vai dar cesta básica todo mês para ela. Aí ele vai se acomodar, aí ele não vai trabalhar, ele vai querer tudo na mão, e o dia que você não der, ele vai reclamar, ainda vai dizer que você é um cristão que não presta, né? Mas quando você leva a palavra, ele vai sendo transformado, e depois você vai com o alimento físico. O alimento espiritual, ele sempre tem que ir, sempre tem que ir. A esperança produz paciência triunfadora. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas os olhos nos céus. Aleluia. Tá? Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Tá? Sua esperança não era vaga, mas firme. Quantos irmãos não têm essa esperança? Tem gente que, uma vez eu estava falando, Maranata, hora vem Senhor Jesus, aí a irmã falou assim: para de ficar falando esse negócio aí, hora vem Senhor Jesus, deixa Jesus para lá, meu, você fica mandando Jesus vir. Que cristão é esse que não deseja no coração a vinda do Senhor Jesus? Que cristão é esse? Irmãos, a maravilha que Deus preparou para nós, nenhum olho nunca viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração desejou que Deus tem preparado para nós. Deus, Ele é muito sábio, e muitas das vezes nós não sabemos o que nós falamos. Deus, Ele é longânimo. O que é ser longânimo? Ele está aguardando as pessoas se converter. Tem pessoas que estão na igreja e não são convertidas, e Deus está aguardando, porque Deus é longânimo. As pessoas não conseguem entender, assimilar as coisas de Deus, porque, irmão, só quem sabe das coisas de Deus é quem tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito do homem, sabe das coisas do homem. Nicodemos, ele era um mestre, mas das coisas da terra, porque do céu ele não entendia nada. Mas para nascer de novo, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido da água, nascido do Espírito. Sabe, então as pessoas não conseguem entender. Nós temos que ansiar assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estamos com os pés na terra, mas com os nossos olhos fitados no céu. A Bíblia diz que nós temos que ficar olhando para a figueira. A figueira é Israel. A figueira é Israel. Ele disse que a figueira ia crescer, ia brotar, ia florir. E aí já está florindo, hein? Já está florindo. Nós temos que estar de olho lá, irmãos. Está todo mundo se levantando contra Israel. Irmãos. Só que Israel, irmãos, é uma potência tremenda. Não é porque eles são de Deus, não, porque eles não estão nem adorando a Deus, mas eles são os mais inteligentes que existem na face dessa terra. Quando alguém pensa em lançar um míssil lá para Israel, eles já são alertados lá e ele manda um míssil de volta. Vai mandar de volta ou joga no meio do oceano? Eles fazem o que eles querem com o míssil. Quando alguém joga uma bomba, outro dia a bomba caiu lá, um míssil lá que nem explodiu, de tão velho que era o míssil que jogaram em Israel. Aí ele mandou um de volta, explodiu, matou quase a metade do pessoal. Aí por isso que as pessoas têm raiva de Israel. Primeiro por ser a terra adorada por Deus, que é o escolhido de Deus, e por outro que eles destroem mesmo, porque eles têm essa capacidade. Belicamente eles são os mais unidos. Então o que vai acontecer? Todo mundo vai se ajuntar contra eles. Mas
do lado dos homens está o braço de carne, mas do lado de Israel está o braço do Senhor. Que em nossas vidas também vem estar o braço do Senhor para nos ajudar, para estar firme nessa esperança, que não seja vaga, mas que seja firme. Olha só, a palavra grega para firmeza é hupomone, que significa paciência triunfadora. Essa firmeza, tá? Essa firmeza hupomone é o espírito que suporta as coisas, não com mera resignação. O que é resignação? É se submeter e se conformar. A Bíblia diz para nós não nos conformar com as coisas desse mundo. Muitos crentes estão se conformando, mas é assim mesmo, as coisas do mundo já entrou na igreja, todo mundo faz isso. Não, nós não temos que nos conformar, nós temos que ter essa firmeza chamada hupomone, que é uma paciência transformadora, triunfadora, quer dizer, né? Sem resignação, irmãos, sem se conformar, é mesmo, né? Não veio até agora, caramba, não libertou até agora. Não, irmão, nós temos que ter essa paciência triunfadora, mas com uma viva esperança. É o espírito que suporta as coisas, porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. Está a caminho, a nossa vitória. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. O que falta para mim? Falta só ter um corpo glorificado, um corpo transformado. E um dia vai acontecer, porque já está a caminho. O pastor Luiz Carlos Gomes, ele disse que está tudo preparado. A gente só não sabe quando vai ser, mas que já está preparado, está. Por isso que aqui diz que é o Espírito que suporta as coisas, porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória. Já está a caminho. Então nós temos só que esperar com paciência triunfadora, tá? E aquela igreja, ela tinha aí essas três, como se chama aqui, as virtudes cardeais: a fé, o amor e a esperança, né? É uma igreja que tem maturidade cristã. É o que está faltando muito. A gente sempre, você também está sempre junto quando a gente está aqui, não é um debate, mas é uma aprendizagem, eu, você e a pastora Adriana, que muitos, eu digo 99% das pessoas aqui de Santa Cruz dos Navegantes precisa de estava aqui a palavra lá, discipulado, porque precisa, irmão, nós temos que aprender mais e mais. Pregação da palavra é aprender. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava, ele não batia na mesa, ele não batia, não gritava, ele falava mansamente, ele ensinava. Por isso que os discípulos aprenderam. E você prestar atenção, aí você vai falar assim: mas quando eles estavam com Jesus, Pedro negou, Judas traiu, mas é porque ainda não tinha o Espírito Santo de Deus na vida deles. Porque tirando Judas, o Iscariote, depois você for olhar os outros apóstolos, o que eles fizeram, né? O primeiro mártir foi de Estevão, né? Que ele viu o Senhor Jesus, o céu abriu para ele e ele viu o Senhor Jesus assentado à direita do Pai. E depois Pedro, 3.000 na pregação, e depois Pedro e João lá na entrada do templo, o manto, foi Pedro e João, né? Né? Então eles começaram a operar depois que o Espírito Santo veio, o ajudador. E é esse mesmo Espírito que nos dá força, graça e sabedoria, paciência, perseverança e paciência triunfadora para nós estarmos fazendo a obra de Deus. Por isso que nós queremos uma igreja matura, né? Com maturidade cristã, uma igreja que saiba realmente, entende a palavra de Deus para prosseguirmos, porque se não for assim, irmãos, não vai para lugar nenhum. Não vai, irmãos, porque vive só só chorando, irmãos, só aquele vida, o Oli, né? Quem lembra desse desenho? Vida, só vai ficar assim, irmão, só reclamando. E olha que Deus não adota
murmuração. Deus não gosta de murmuração. Deus gosta de crente vitorioso. Amém? Irmão, fiquem com essa palavra. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Vamos orar? A Tina veio aqui pelos pedidos de oração. Priscila, soldado no quartel, trabalho.